Olha, é uma situação extremamente grave e os profissionais de saúde no mundo como um todo estão profundamente atingidos, né? Portugal, 20% da força de trabalho da saúde está contaminada, não é? Quantos por cento? 20%, não é? É muito alto, né? Nós tivemos, por exemplo, numa cidade, em Madrid, 750 profissionais de saúde imediatamente, logo nos primeiros momentos. Isso entre médicos, enfermeiros. A gente tá, porque todos indistintamente estão nessa linha de frente, né? Tanto que nas visitas que nós estamos fazendo às unidades, com todo o cuidado, não é? Com todos os paramentos e realmente nos prevenindo e também evitando que a gente consiga transmitir para os outros uma doença tão significativa e importante. Mas nossa preocupação tem sido com os profissionais de saúde. Nós visitamos os médicos, conversamos, e nossa preocupação central, primeiro, ver a questão das aglomerações, não é? Dos pacientes que realmente ainda lotam as unidades. Inclusive o governo determinou as unidades básicas de saúde como ponto de entrada dos pacientes, mas precisam ser separados. Depois a gente pode discutir isso. Foi ampliado o horário das 17 às 20 e esses pacientes com sintomas respiratórios preferencialmente devem procurar nesses horários, evitando ali as aglomerações que ocorrem durante o dia. E o uso de equipamentos de proteção pessoal. Isso é fundamental. E a recomendação é que todos os profissionais de saúde usem esses equipamentos. Até esse momento, o que nós temos é o álcool gel e o álcool a 70% distribuído às vezes para a população, e a presença de máscara ainda insuficiente. Incipiente. E insuficiente, né? Não tem, às vezes chegam pacotinhos com 30, 40 gases, com uma circulação de profissionais de saúde muito superior, né? Eu só que algumas unidades de saúde até recomendando os profissionais comprarem. Porque exatamente. Não tem. Isso chegou ao senhor? Sim. Profissionais. E alguns não concedendo esses equipamentos por falta mesmo, né? Agora, há outros equipamentos ainda importantes quando a epidemia se intensifica, que são o uso de óculos protetores, né? Principalmente para quem está com sintoma respiratório. Nós não vimos isso em nenhuma unidade de saúde. Uso de luvas para examinar o paciente, quando você for abrir a boca do paciente, fazer um exame mais apurado, e até de capote, se necessário, para manusear os pacientes. Então, há uma precariedade e isso favorece a infecção dos profissionais de saúde, que não é só o caso dos profissionais serem atingidos, é serem transmissores, não é? Sim. Então, esta é nossa grande preocupação, porque esse vírus ele é realmente altamente contagioso. E não se engane, apesar que se divulga muito, claro, para não criar pânico, né? Baixa letalidade, mas entre aspas, né? Porque ele tem um tropismo respiratório muito intenso e 40% a 60% desenvolve sintomas respiratórios relativamente importantes, não é? E desses, 15% a 20% precisam de UTI. E precisa daquela máquina do respirador artificial, porque senão não sobrevive. E né? na UTI, 40% a 60% são de óbitos. Os pacientes idosos, essa letalidade atinge 14% a 16%. Então, é uma situação grave. É recomendado, e não custa reforçar aqui, as medidas de isolamento são importantíssimas. As pessoas devem procurar o isolamento social. É a principal medida. Eu vi hoje que a China praticamente eliminou os casos locais, não é? Eles ainda têm uma média de 30, 40 casos mais externos. Gerlane registrou que ontem não teve transmissão local, pela primeira vez, né? Há 3 meses, desde o início da epidemia lá no país, pela primeira vez não teve transmissão local nas últimas 24 horas. Houve registro de mortes. 8 mortes ontem na China, mas não transmissão. Perfeito. Então, um dado que eu queria levantar a atenção aqui é o seguinte: 86% não conseguem ser diagnosticados efetivamente coronavírus. Então, os números, eles são, vamos dizer, subdimensionados. 86% é alto, né? E 79% da transmissão, ela vem de pacientes que não têm sintomas. Então, estão assintomáticos. Exatamente. Né? Então, por baixo da epidemia, existe aí realmente uma transmissão muito grande. Agora, por que o isolamento de hoje? Naquela velha história, eu acho que vocês já discutiram em algum programa, a história da curva, não é? A curva, a doença ela pode se prolongar muito, um tempo maior, mas com um número de casos, vamos dizer, tolerável para o sistema de saúde. O grande problema de você não se isolar e transmitir, ter um número alto de casos, é porque nós não temos uma resposta adequada do sistema de saúde para tratar esses pacientes. E cria-se o drama da Itália, não é?
Muito grave. Ontem, 475 mortos, só ontem. A Itália foi gravíssima. E temos algumas experiências realmente que tem sido modelo, né? Quer dizer, a de Taiwan, que foi comentada ultimamente, vizinha à China, isso, né? Na Ásia, então, realmente, eles endureceram também, promoveram Singapura também, como exemplo. Coreia do Sul teve um surto grande, mas depois eles controlaram a situação. O próprio Japão também, né? Perfeito. Então, claro que nós vamos superar essa crise, não é? Eu vi o ministro, ele se refere mais ou menos lá para agosto. É muito tempo. É muito tempo. Eu, particularmente, eu também não quero fazer achismo, né? Mas com esse nível, quando a gente nota esse nível de pacientes que não são diagnosticados, provavelmente a gente atinge essa imunidade coletiva mais cedo, não é? Assim, eu não posso aqui dar números desses fatos, mas se você tem um número tão elevado de 86% das pessoas que não são diagnosticadas, provavelmente está entrando numa faixa de imunidade. Isso, cria imunidade. Pode ser que nós tenhamos aí em 60 dias, talvez, uma certa estabilização do quadro. Geraldina. A gente fala muito essa questão do isolamento por parte da população, mas tem também os profissionais da saúde que estão adotando alguns métodos e já se fala em consulta remota. Aqui no estado já se cogita essa possibilidade? Olha, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, eles não acham muito prudente chamar consulta, né? O que se faz é uma espécie de triagem nos pacientes. Vamos dizer, nós temos os pacientes agendados para esse atendimento ambulatorial, né? Então estão sendo contactados e precisam ser contactados se tiverem sintomas respiratórios para virem num horário específico, não é? Se for uma coisa muito crônica que não demanda emergência, para eles retardarem um pouco a ida ao atendimento, né? E alguns estão realmente sugerindo a suspensão dos procedimentos eletivos, não é? Então, a disseminação da consulta, você está em casa e fazer... Não tem nada a ver com eleição, viu, gente? Eletiva é quando o camarada tem uma cirurgia para fazer, uma consulta diferente, que não tem nada a ver com coronavírus, está marcada, é isso aí, né? Exatamente.